Em formatura de diplomatas no Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que a diplomacia brasileira, representada pela pasta, ficou muito tempo presa dentro de si mesma, vivendo conceitos ultrapassados, cantando glórias passadas, lustrando troféus antigos e esquecendo de jogar o campeonato deste ano. Para ele, o Itamaraty, antes de sua chegada, cultivava conceitos ultrapassados e superficiais, satisfeito com a própria fala. No discurso, o chanceler voltou a dizer que o país, antes do atual governo, flertava com o marxismo e o globalismo como forma de explorar ainda mais os trabalhadores, se valendo de instrumentos para corromper e estraçalhar a fé, sem considerar as reais necessidades da sociedade. Araújo lembrou que na última Assembleia Geral das Nações Unidas, somente o presidente americano Donald Trump e Jair Bolsonaro falaram em liberdade. Vamos acompanhar. Sim, o Brasil hoje fala em liberdade através do mundo. Se isso faz de nós um pária internacional, então que sejamos esse pária. Que sejamos esse Severino que sonha e essa Severina que reza. Começo com você, Fiuza, a sua avaliação sobre as declarações do ministro Ernesto Araújo. Excelente discurso, excelente, necessário, né? Eu diria até aliado aí a outras posições recentes da diplomacia brasileira, fundador de uma posição histórica do Brasil, que não é bolsonarista, que não é neoconservador, não é nada disso, que é pela liberdade, que é pelo mérito, que é pelo pragmatismo, pela honestidade, né? São, de fato, os grandes valores absolutos da civilização, não só da ocidental, mas estamos falando aqui da civilização ocidental, e que está acontecendo, na verdade, o fenômeno, o Brasil é gêmeo dos Estados Unidos da América nesse momento, nesse fenômeno, não por conluio, não por uma ação orquestrada de um nacional populismo, não tem nada disso acontecendo. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são sociedades que querem se libertar de uma malandragem, de um truque que chamam aí, eu me recuso a chamar de progressista, porque não tem nada de progresso nisso, né? E essa terminologia, ela, né, por mais que você queira estigmatizar, ela tem mercado. Ela não é um estigma, não é como você falar um nazismo. Então não é progressismo algum. Falei no comentário anterior sobre o que está se passando na eleição presidencial americana. Hoje em dia o Partido Democrata é um clube. Aquilo ali é uma tentativa realmente de você criar federações particulares de interesses. Por isso que a China também, referindo ao comentário anterior, tem sido tão sedutora, porque ela tem dinheiro e ela não presta contas sobre como ela produz esse PIB. Porque é uma ditadura. E parece que é um mal, esse sim, um mal, está sendo esquecido pelas ditas democracias, como disse o ministro Ernesto Araújo. Quem é que está afirmando liberdade para valer hoje em dia? Não são muitos. Né? Então, eu acho que é cada vez mais urgente o Brasil. O que está acontecendo no Brasil, de fato, é uma reabertura da sociedade, se libertando, e aí sim o Itamaraty, né, pelo menos em parte, seguiu, ou pelo menos correntes do Itamaraty seguiram de fato aí, nos anos Lula, etc., essa doutrina que tem esse nome pejorativo de terceiro mundista, que na verdade é demagógica, né? Você usa o seu aparato intelectual, as suas noções de civilização, para criar um verniz, que seria um verniz progressista pelos fracos, etc. E isso dá no chavismo. Isso dá o que foi a diplomacia brasileira nesses tristes anos do PT. Conluios com a ditadura iraniana, do Ahmadinejad, o ditador sanguinário da Líbia, Muammar Gaddafi, era amigo, né, da diplomacia brasileira, pelo menos foi assim que o ex-presidente Lula orientou a posição do Estado brasileiro. Isso aí não é brincadeira. Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa ali sob o Obama,
já iniciando essa derivação do Partido Democrata para uma malandragem, né, supostamente progressista, mas isso de afetar, por exemplo, tolerância em relação aos árabes, o que seria ótimo, né, os árabes, todos os povos irmãos, mas isso com prejuízo do combate ao terrorismo, que eu não estou associando, evidentemente, ao povo árabe, lógico que não, mas quando vinha o terrorismo por parte de terroristas árabes, havia, né, e houve e continua havendo, até de parte da imprensa, ali uma certa dificuldade de reconhecer aquilo como um crime de facínoras, né? Por conta de uma falsa ideologia, que não é ideologia. O congraçamento entre os povos não é você ficar fazendo etiqueta, né? É você fazer políticas de afirmação. Para você ter liberdade, você tem que ter autoridade. Você tem que afirmar a sua nação, você tem que afirmar o seu povo, né? Então, alguns chamam de globalismo, até o próprio ministro Ernesto Araújo citou. Eu acho o globalismo também um elogio a isso. Isso é uma malandragem, é uma confederação de interesses particulares, fingindo que é congraçamento entre povos, mas que não ajuda ninguém. Augusto. Olha, o ministro disse exatamente o que tem que ser dito. Eu acho que o governo Bolsonaro começou no governo, essa volta ao bom caminho começou com o governo Temer, mas se consolidou no governo Bolsonaro. É o seguinte, o que houve durante 13 anos foi a política externa da safadeza, da vigarice, sabe, das escolhas erradas. Todas as parcerias que o Brasil fez foram equivocadas ou cafajestes. O Brasil se curvou diante da Venezuela, do Hugo Chávez. O Brasil fez a opção preferencial por ditadores africanos. O Guilherme falava do Gaddafi. O Lula, num discurso repulsivo, dizia meu irmão, meu líder, meu amigo. Esse sim, sabe, é um homicida, né? Genocida, canalha, política externa da canalice, é a expressão que eu usava. Eles faziam, havia uma crise em Honduras, o Brasil se metia lá porque o Hugo Chávez determinava e transformava transformou a embaixada brasileira em Tegucigalpa na pensão do Zelaya, aquele maluco que andava com um chapéu enorme, né, aquele chapéu branco lá, e fez da embaixada brasileira a pensão dele, ficou com a mulher e um bando de assessores. E ele tinha sido afastado pela Suprema Corte de Honduras. Então o Brasil tentou também manter no cargo aquele paraguaio lá, o Lugo, né? Fernando Lugo, que é o reprodutor de batina. Como eu dizia, o jeito era bispo, por onde ele passava, ele aumentava o rebanho ali por conta própria, porque ele, depois do que apareceu de filho, que ele teve ali, filho fora do casamento, evidentemente, porque ele não podia casar, né? Então ele inseminava o rebanho dele por onde passou. Foi presidente do Paraguai, apareceu o Maduro, que era ministro das Relações Exteriores da Venezuela, tentando deter a queda do Fernando Lugo, que foi constitucional, e o Brasil entrou nessa também, já era Dilma. Então, essa política, o fim dessa política, é um dos grandes feitos do atual governo. Diga, Ana. Pegando o gancho do Fius aí, Vitor, uma notícia de hoje também, mais um acordo assinado, acordo histórico de paz assinado entre Israel e o Sudão, aí, intermediado por Donald Trump. É o terceiro acordo importante aí na região. Primeiro foi o acordo de Israel com os Emirados Árabes, depois com o Bahrein e agora com o Sudão. E é exatamente isso, o bufão laranja, né, que tanto falaram que em 2016, logo após a eleição dele, traria a Terceira Guerra Mundial, depois entraria em guerra com a Coreia do Norte, com o Irã, com a China. Está aí assinando mais um acordo de paz hoje.
inclusive uma aspas para ele aqui, que escolhemos o futuro no qual árabes e israelenses, muçulmanos, judeus e cristãos possam viver juntos, rezar juntos e sonhar juntos, lado a lado, em harmonia, comunidade e paz. Então, esse é o beligerante aí, Donald Trump, né, assinando acordos de paz. E como o Fiuza muito bem colocou, eu acho que o ministro Ernesto Araújo, ele está no discurso exatamente que eu acho que o mundo aguarda esse discurso, principalmente diante de eleições onde a gente vê que um partido que era um partido moderado aqui nos Estados Unidos, que prezava pela liberdade, apesar de algumas políticas progressistas, prezava principalmente pela liberdade. Hoje esse partido não existe mais, né? O próprio Joe Biden, no debate de ontem, ele disse que vai colocar, sim, vai fazer 11 milhões de imigrantes ilegais, eles vão se tornar cidadãos americanos, obviamente vão votar no Partido Democrata, vão colocar o cabresto ali no Partido Democrata. Outro ponto também do Partido Democrata, Vitor, é que eles já falaram que se por acaso eles tomarem a Casa dos Representantes, né, a Câmara, o Senado e a Presidência, eles vão inclusive mudar as regras do jogo e aumentar o número de juízes na Suprema Corte. Você lembra quem fez isso, Vitor?